Jesus, motivo de alegria estar mais uma vez cooperando com a Igreja do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, quero convidar você a abrir sua Bíblia, o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 15. Vamos estar lendo versículos 8 a 10. Enquanto os irmãos procuram, Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10. Eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar com os irmãos nessa oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Rui, vosso pastor presidente, a irmã Luciene. Que Deus os abençoe de maneira gloriosa. Que Deus abençoe a vida do irmão Rafael, líder deste conjunto, os demais líderes. Conversei pouco com o Rafael, mas já me dei muito bem com você, irmão. Deus abençoe sua vida, toda a sua família. O jovem Abraão, você é o segundo Abraão que eu conheço. Deus abençoe a sua vida. E todos os jovens, deixa eu ver se vou acertar o nome da Umadesgi. Acertei? Não? Como é que fala? Umadesgi. Ah, é assim, né? Umadesgi. Umadesgi. Isso aí. E da Ufadesgi também. Deus abençoe os irmãos. Eu trago saudação do meu pastor presidente, da cidade de Vilhena, pastor Ari, e também meu pastor local, pastor Edson de Paula. Se essa igreja recebe a saudação de meus pastores, digam amém. Amém. Vamos ao texto sagrado. Quantos achou, diga mais uma vez amém. Amém. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8 ao versículo de número 10. Vamos estar lendo como na manhã, Igreja do Senhor. Eu leio um, os irmãos outro, e assim sucessivamente. O versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar. Toda a igreja. Oi. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Antes de você se assentar, leia comigo, por gentileza, o versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar. Pode tomar seu assento, adorando ao nome santo de Jesus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Sou da igreja. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Vamos cantar a segunda estrofe. Onde está a juventude dessa igreja? E as irmãs do círculo de oração? Que a Deus santo louvavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento?
Glória a Deus. Igreja do Senhor, nesta oportunidade, eu quero falar convosco a respeito de um tema que vier ao meu coração. Enquanto os hinos estavam sendo louvados, enquanto estava inclusive também conversando com o vosso líder Rafael, eu entendi que esse era o direcionamento de Deus para nós nessa noite. Pela manhã nós falamos sobre o vento de Deus que nos conduz para o caminho oposto quando nós estamos trilhando por caminhos que não agradam a Deus. Nessa noite nós queremos pensar convosco sobre esta parábola de Jesus Cristo das dracmas ou da dracma perdida. Jesus está reunido em uma casa com publicanos e pecadores, conforme nós olhamos para Lucas capítulo 15, versículo de número 2. E há uma cronologia bíblica que diz que este acontecimento se deu na casa do fariseu por nome de Simão. Se assim o for, então esta narrativa está na mesma ordem cronológica de Lucas capítulo 7, versículo 36 a seguir. Eu não vou pedir para vocês abrir Bíblia, tá? Pode ficar tranquilo, mas acompanha comigo. Mas há uma outra passagem em Lucas capítulo 14 de um jantar que é feito na casa de um fariseu. Então pode ser que este acontecimento tenha sido tanto no primeiro jantar como no segundo, ou ainda quando Jesus estava na casa de Mateus, chamado Levi, um dos discípulos. Em Marcos capítulo de número 2 vai nos narrar esse fato, versículo 9, salvo engano, que ele estava reunido ali com Mateus, que era publicano, e estava com ele alguns pecadores, que eram pessoas desprezadas pela sociedade judaica. Se algum dos irmãos tiver uma tradução diferente da que nós lemos, vai dizer o versículo 2 do capítulo 15, os fariseus se aproximam dos discípulos e dizem: vosso mestre se assenta e come com pessoas desqualificadas. Esta é a expressão que os fariseus usam para se dirigir ao povo que está com Jesus. Então perceba, os irmãos, que são dois grupos. O grupo dos fariseus, que são aqueles que se veem como santos, são aqueles que se veem como dignos, são aqueles que se veem como detentores do monopólio da graça. Aí tem os pecadores, que são aqueles que eles veem como pessoas desqualificadas, pessoas insignificantes. São esses dois grupos de pessoas que Jesus está diante. Então, Jesus vai propor aos fariseus algumas parábolas, e essas parábolas vão decorrer todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, de maneira que esse capítulo é conhecido como o capítulo das coisas perdidas. Qual é o nome do capítulo? O capítulo das coisas perdidas. Ele ganha esse nome por causa das parábolas que Jesus fala. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. E eu abro um parênteses para comentar que cada parábola aqui é direcionada a uma dessas classes de pessoas que estava diante de Jesus. A primeira classe, os fariseus, e a segunda classe, os pecadores. Aí Jesus vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, ou qual o homem que tendo 100 ovelhas, e ao perceber que perde uma, não deixa as 99 no aprisco, e sai à procura daquela que está desgarrada, e ao encontrá-la, coloca sobre os seus ombros, traz para sua casa e faz uma grande festa com os seus vizinhos. Aqui Jesus estava se referindo aos pecadores, as ovelhas desgarradas de Israel. Jesus certa vez disse que ele não veio para os sãos, mas para os doentes, não para aqueles que se encontram achados ou que se pensam achados em si, mas para aqueles que se encontram perdidos. Então a primeira parábola é direcionada
aos pecadores. É como que Jesus estivesse dizendo: vocês estavam lá longe, vocês estavam vagando no mundo afora, como foi louvado aqui pelo irmão. Vocês não estavam encontrando paz, vocês não estavam encontrando alegria, vocês não estavam encontrando satisfação, mas eu encontrei vocês, e em mim vocês têm paz, em mim vocês têm alegria, em mim vocês têm satisfação. A primeira parábola é dirigida a este povo. A segunda parábola, que é a que eu quero pensar com os irmãos nessa noite, a parábola da dracma perdida. Jesus vai falar sobre uma dracma que se perde dentro de casa. E aqui Jesus está apontando para os fariseus, porque o mesmo Jesus que veio para os pecadores, veio para os fariseus também. Às vezes nós pensamos que Jesus, ele não amava os fariseus, que Jesus não queria salvá-los. Não é isso. Jesus amava eles, Jesus morreu por eles. O que Jesus criticava e pregava contra era a hipocrisia deles, como vai nos dizer em Mateus capítulo 23, versículo de número 18, ao qual ele diz: vocês coam um camelo, ou melhor, coam o mosquito, mas engolem o camelo, porque os fariseus diziam que se você bebesse uma bebida sem coá-la, você estaria se tornando impuro espiritualmente. Aí Jesus fala: vocês são hipócritas, vocês colocam um fardo pesado sobre o povo, o qual nem vocês querem mover um dedo para movimentar. Aí Jesus vai e fala da parábola da dracma perdida, direcionando a eles, como que dizendo: vocês estão perdidos na casa. Mas assim como eu vim para as ovelhas perdidas fora da casa, eu vim também para a dracma perdida dentro da casa. Aí ele vai falar da terceira parábola, a parábola do filho pródigo. E essa parábola vai ter uma junção das duas classes, porque vai falar primeiro de um filho que se perdeu fora da casa, e vai falar do irmão mais velho que está perdido dentro da casa, como que dizendo: tanto os pecadores como os fariseus, tanto aqueles que estão fora como aqueles que estão perdidos dentro da casa, o meu interesse, o meu desejo é trazer para perto de mim. O meu desejo, o meu interesse é que vocês tenham comunhão comigo e vida em mim. Aí vamos para a parábola da dracma perdida. Jesus, no versículo 8, vai falar: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, ao perder uma. Quando Jesus usa essa expressão, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, nos leva a entender que isso era algo comum de se ver, até porque as parábolas de Jesus, elas tinham este objetivo, ou essa funcionalidade didática. Jesus falava com coisas que o povo conhecia, Jesus falava com coisas que o povo viam com costume e de maneira rotineira. Aí Jesus fala de uma mulher que tendo 10 dracmas, como se fosse algo comum de se ver, e de fato era. E eu quero explicar para os irmãos nessa oportunidade. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas? Ao olhar para esse versículo, apenas esta primeira expressão, qual a mulher que tendo 10 dracmas, eu entendo que esta mulher não é uma mulher qualquer. Essa mulher não é uma mulher comum, mas é uma mulher que está compromissada. Eu desenho para os irmãos. Nós olhamos, ou ao olharmos para a cultura dos judeus, nós perceberemos que eles têm alguns costumes muito peculiares. E quando se trata do casamento, principalmente, eles têm costumes diferentes dos nossos. Nos nossos dias, como é que funciona? Estava até conversando com o irmão Rafael. Como é que funciona? A moça vem até o pai, ou melhor, o rapaz vem até o pai da moça, pede a permissão para namorar com a sua filha, depois eles noivam, depois eles casam, e assim vai. Esse é o nosso costume. Mas nos judeus não. Olha só, Doug, você vai falar sobre casamento? Vou. Então dá glória aí. Amém? Quanto jovem aí quer casar? Diga amém. Eu só ouvi as irmãs aqui da frente falando amém. Cadê os varão? Né, pastor? Cadê os varão? Cadê a juventude que quer casar em nome de Jesus? Diga amém. Antes de começar a pregação, eu abençoo a vida de vocês, que vocês terão um casamento abençoado por Deus. Aí o judeu, quando ia se casar, eu vou falar para vocês, era diferente. Não era igual nos nossos dias. Quem escolhia a moça, dificilmente era o rapaz.
Por comum, era o pai dele que escolhia a companheira do seu filho, ou então um amigo muito próximo. É por isso que quando a gente olha para a parábola das 10 virgens, vai falar que o amigo do noivo anuncia: eis que o noivo vem, o noivo está chegando. Porque o amigo do noivo, muitas das vezes, era quem escolhia a esposa para o seu amigo. Mas em raras ocasiões, o rapaz escolhia. E como é que funcionava, Douglas? Ele ia até a casa do pai da noiva, preste atenção. Ele ia até a casa do pai da noiva, e ele, ao observar a moça, se interessava por ela. Ele então ia conversar com seu pai, e ele iria falar: olha, gostei da sua filha, quero casar com ela. Ele então iria pagar um dote por ela ao seu pai, como que comprando ela, por mais pesado que seja a expressão, mas era isso que acontecia. Ele pagava por ela, ele comprava por ela, ele dava um preço por ela. E aí, depois de pagar o pai, ele dava à moça, que agora era sua noiva, alguns presentes, que é o que nós encontramos, por exemplo, em Gênesis capítulo 24, no versículo de número 29, quando o servo de Abraão, Eliezer, vai até a casa de Rebeca, e ao escolher a moça para o seu senhor, ele vai lhe dar presentes, ao menos 2 presentes. Primeiro, um pingente e braceletes. Esse pingente tinha por objetivo mostrar ou diferenciar uma moça que era compromissada de uma moça que não era. E esse pingente, que pode em alguma tradução trazer-se como um cordão, ela usava sobre o seu pescoço ou sobre a sua cabeça, de maneira que a partir daquele dia, quem olhasse para ela iria saber que aquela jovem era uma jovem compromissada. Aquela jovem era uma jovem que tinha firmado uma aliança com alguém. Nos nossos dias se dá aliança. Eu até brinco, pastor, que todas as vezes que eu vou cumprimentar alguém, alguém olha e fala: nossa, Douglas, que aliança bonita. Eu falo: é bonita mesmo. Foi você que escolheu? Eu falei: não, não foi não, mas eu me defendo. O nosso relacionamento, ela está assistindo, ela me falou que assistiu mais cedo. Eu estou falando. Mas o nosso relacionamento é um relacionamento que os dois têm voz. Eu falo, pastor, eu falo para os irmãos. Os dois têm voz. Ela chegou até mim e falou: amor, eu quero esse modelo. Eu falei: então vai ser esse modelo e eu vou escolher o jeito que eu quero pagar. Então ela escolheu o modelo e eu escolhi como eu ia querer pagar. Foi duro, pastor, foi duro. Nos nossos dias é assim. Quando um moço quer se compromissar com uma moça, ele dá aliança para ela. Mas naqueles tempos se dava um cordão que ela usava sobre o seu pescoço, ou uma diadema. E essa diadema, ela é formada por 10 moedas, 10 dracmas. O que me leva a entender que essa mulher não é uma mulher qualquer, mas é uma mulher compromissada, é uma noiva. É alguém que firmou um compromisso com o noivo. E eu volto à explicação que eu estava dando, porque o noivo, ele vem até a casa do pai, ele paga um preço por ela, aí ele dá uma diadema para ela, e ele fala para ela mais ou menos isso aqui. João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou voltar e eu vou preparar lugar. E quando eu for e tiver preparado um lugar para você que é minha noiva, eu voltarei outra vez e te levarei para que onde eu estiver, você esteja também. Algum irmão entendeu e deu glória a Deus? Eu vou desenhar para você. Ora, Jesus Cristo veio a essa terra, pastor Rui,
Ele pagou um preço, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis vós que vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que procede de Deus, e que não sois de vós mesmo. Versículo 20, porque fostes comprado por bom preço, então glorifiquem a Deus no vosso corpo. O que é isso, Douglas? É o noivo que um dia desceu e pagou um preço por mim e por você, como que dizendo: eu estou comprando ele, eu estou comprando ela. A partir de hoje ele não é mais dele, ela não é mais dela, eles são meus. Ele pagou um preço no Gólgota por você. Era ele fazendo a aquisição da minha e da sua vida. Aí ele deixa a dracma, ou a diadema, as 10 moedas. E ele fala para a noiva: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou preparar a nossa morada. Mas depois que estiver tudo pronto, eu volto de novo para te buscar. Aí eles entram num período chamado desponsório, que é de duração de 12 meses. Quantos estão comigo? Digam amém. É de duração de 12 meses. E ao longo desses 12 meses, pastor, eles não se veem. Eles não se veem. E quando a noiva quer lembrar do seu noivo, ela faz o seguinte. Porque quando o noivo vai à casa do pai dela, eles firmam um contrato de relacionamento. E a selação ou a assinatura do contrato se dava mediante ao consumo de vinho. Os dois bebiam vinho e ali estava selado aquele compromisso. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 26, na última ceia com os discípulos, ele disse: não mais provarei do fruto da vide até aquele dia. Era ele firmando a aliança com a igreja do Senhor. Aí todas as vezes que a noiva queria lembrar do que o noivo fez por ela, do preço que ele pagou por ela, de como que era o aspecto e as características do seu noivo, ela pegava um pouco de vinho, um copo, e enchia com um pouco de vinho, e ela bebia uma vez por mês, para lembrar do que o noivo fez por ela, para lembrar do preço que ele pagou por ela, para lembrar das características dele e da promessa que ele fez para ela. Eu abro um parênteses para comentar que é exatamente por isso que nós participamos da ceia do Senhor todos os meses. Cada vez que você toma do pão, cada vez que você toma do cálice, você está lembrando daquilo que o noivo fez pela sua vida. Você não valia nada, mas ele te comprou. Você não valia nada, mas ele morreu por você. Era ele pagando o preço ao Pai pela sua e pela minha vida. Aí toda vez que ela queria lembrar do noivo, ela tomava um pouco de vinho e ela se alegrava, porque ela lembrava da promessa que ele fez para ela. Voltamos ao texto. Agora entramos ao texto. Vou começar a pregar agora, pastor. E essa mulher que tinha 10 dracmas, que eu expliquei aos irmãos que não era uma mulher qualquer, tratava-se de uma. Só as irmãs do círculo de oração respondeu: cadê o jovem? O jovem estava numa comunhão linda, pastor, à tarde. E a gente também estava, pastor. O jovem estava lá, alegre, gritando, e pulando, e cantando. Aí estava lá eu, o pastor Saulo dormindo. Nós 3 em comunhão, né, pastor? Dentro da igreja. Eles em comunhão lá fora e a gente em comunhão lá dentro. Pastor aqui em cima do banco, eu aqui do lado da igreja, o irmão evangelista Saulo do outro lado, e a gente lá adorando ao nome de Jesus dormindo. E eles lá fora adorando com louvor. Cada um na sua comunhão. Aquela mulher se tratava de uma. Agora sim, tratava-se de uma noiva. Então perceba que essas 10 dracmas para ela não era qualquer coisa. Essas 10 dracmas para ela representavam ou caracterizavam, simbolizavam o compromisso dela com o seu noivo. Por isso que Jesus fala: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma. O que a gente pode talvez pensar ao lermos a primeira vez a parábola: uma não faz falta, de 10 não faz falta. Só que aqui é uma diadema. O que o noivo deixou para ela foi 10. E quando o noivo voltar, precisa ter as 10.
Porque a ausência de uma dracma para o noivo equivale à perda do compromisso. Louvado seja Deus. A perda de uma dracma para o noivo equivale à perda ou rompimento da aliança. É como se a noiva não tivesse sido fiel a ele. É como se a noiva tivesse cansado de esperar ele. Aí ela desfaz-se de uma das moedas. Por isso que essa noiva ficou desesperada quando perdeu uma. Porque ela percebeu a gravidade do que aquilo representava para ela. Mas vamos olhar o texto. Qual a mulher que tendo 10 dracmas e perder uma? E eu pergunto aos jovens, onde que ela perde essa dracma? Eu falei no início da mensagem, onde que ela perde essa dracma? Dentro de casa. Se ela perde a dracma dentro de casa, sabe o que isso me faz entender? É que essa moça, quando ela saía de casa, ela fazia o seguinte, ela tirava, é que eu não tenho dracma, né, irmão? Então eu vou tirar aqui a aliança. Ela tirava o diadema ou o cordão, deixava em cima da cômoda e saía. Aquilo que era para estar sobre sua cabeça, aquilo que era para estar sobre o seu pescoço, conforme ela andava, ela saía, ela deixava em casa. Eu abro um parênteses aqui para comentar que às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente serve a Deus só até certo período do ano. A gente adora ao Senhor e a nossa diadema está completa só até algum período do ano. E eu vi nesses dias um vídeo que eu me entristeci por demais, de um pastor que estava num bloco de carnaval, que falou que o carnaval é de Deus. Sabe o que é isso, Douglas? É alguém que usa a diadema só até certo período. Aí quando chega em certo local, ele tira a aliança, deixa em casa e sai para a rua. E a gente faz exatamente a mesma coisa algumas vezes com Jesus. Quantos de nós só nos portamos de uma forma, só nos comportamos de um jeito quando nós estamos na igreja? E eu abro um parênteses para dizer que ser crente na igreja é fácil demais. Ser crente aqui dentro, adorar aqui dentro, glorificar aqui dentro, pular aqui dentro, bater palma aqui dentro é fácil demais. O desafio é continuar com a diadema sobre a cabeça lá fora. Aí quantos de nós, quando adentramos em determinados ambientes, fazemos exatamente assim? Tiramos a aliança, tiramos as moedas, deixamos em casa, porque ninguém da escola pode saber que eu sou crente. Ninguém na minha faculdade pode saber que eu sirvo a Deus. Ninguém no meu trabalho pode saber que eu sou assembleiano, porque assembleiano, eles têm uma visão assim, assim, assado. Mas Jesus, ele não te deu dracma para você usar apenas em alguns lugares. Jesus, ele não te deu dracmas para você usar em apenas alguns momentos, mas todos os dias, em todos os lugares, em todos os ambientes, seja aqui na casa, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na rua, onde você estiver, você precisa estar com a dracma na sua cabeça, que é aquilo que Deus te deu, é a presença dele, são os dons, é o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, versículo 22, o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, tudo isso precisa estar sobre a sua vida, precisa estar sobre você, não só no templo, mas onde quer que você esteja. As pessoas precisam olhar para as irmãs do círculo de oração e enxergar, ali está passando uma noiva. Precisa olhar para a mocidade e perceber, ali está passando uma noiva. Precisa olhar para os adolescentes e compreender, ali está passando uma noiva. Então não deixe em casa aquilo que o Pai te deu, aquilo que Jesus te entregou. Você é noiva. E as pessoas precisam te enxergar como noiva. Apenas comento aqui. Eu me lembro, pastor, quando fui líder de jovens, o senhor confiou em nós. Nem eu confiava em mim, o senhor confiou. E Deus também. E deu certo. Que quantas vezes eu ia na escola e
por ter amizade com os professores, alguns falavam para mim: Douglas, os piores alunos que nós temos são crentes. Douglas, os alunos que mais nos dão dor de cabeça são da igreja. E da tua igreja, tá, Douglas? Falava assim ainda: é da Assembleia, é da tua igreja. E eu não sabia onde colocar a cabeça. Aí quando eu não entendia, porque quando era no culto da mocidade, dos adolescentes, eles estavam lá adorando, pulando, batendo palma, falando em mistério. Aí na escola, tá indo na direção, está aquele livro preto. Acho que aqui não tem não, né? Em São Domingos tem isso também? Tem. Quando eu não era crente, pastor, eu era terrível, irmão. Quando eu não era crente, terrível. Irmão Abraão. Aí eu me lembro de uma vez que a orientadora, ou melhor, a professora chegou na sala. Nós tínhamos tido aula de educação física, tudo fedendo, suado. Aí um amigo meu levou um perfume, que aquilo não era perfume não. Existe contrário de perfume? Era contrário de perfume, não era perfume não. Ruim, podre, irmãos. Aí ele estava passando nele, assim, porque ele queria empestear a sala, porque na última aula a professora tinha reclamado da gente fedendo lá. Ele falou: então eu vou passar perfume para ver se melhora. Mas levou um perfume estragado, irmão, nem sabia que perfume estragava. E aí eu olhei ele passando, eu fui lá, tomei da mão dele, eu falei: rapaz, eu vou passar também. Eu passei também. E aí estava todo mundo na sala sentado, eu fui saindo na sala, fui passando no colega: toma você também, toma você também, toma você também, toma você também. Quando a professora chegou, eu estava fazendo isso aqui, irmão, jogando para cima e pulando. Na hora que ela abriu a porta, eu estava terminando de dar o pulo. Aí ela: Douglas, para orientação agora. Eu: misericórdia, deu ruim, me pegou. Aí quando eu cheguei lá na orientação, nós tínhamos que assinar o caderno. Eu já tinha assinado aquele caderno preto diversas vezes. Eu era terrível, irmão. Antes de me converter, eu era terrível. E aí eu assinei. E aí a orientadora falou: Douglas, você assinou o limite de vezes. Eu vou ter que chamar seus pais. Me passa o telefone deles. Aí eu falei: tá bom, orientadora. E eu tinha um melhor amigo. O nome dele é David Nogueira. Quem vê esse vídeo aí, fui eu que fiz, tá? E aí eu peguei, irmão de camisa vermelha, e passei o número dos pais dele. Aí a orientadora ligou e falou: olha, o seu filho está terrível aqui na escola, está aprontando, assinou tantas vezes o livro aqui. Aí lá vai os pais dele na escola no outro dia, sem saber nada. Ele chega, levou uma bronca sem ter feito nada. Eu era terrível, irmão. Mas depois que Jesus entrou na minha vida, que eu coloquei a dracma na minha cabeça, a diadema na minha cabeça, eu não tirei mais. E a nossa postura precisa ser exatamente essa. Após ter tido um encontro com o Senhor, você não pode mais tirar a sua diadema de acordo com o ambiente em que você entra. Eu estou na rodinha de amigos que não servem a Deus. Vou tirar minha diadema para eu falar aqui, conversar com eles, fazer piada, a gente ri, depois eu coloco de volta. No reino dos céus não é assim que funciona. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 11 diz: eis que cedo venho, guarda o que tens. E o que é que você tem? Diadema, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está confrontando cada um de nós aqui nessa oportunidade. Para de tirar a sua diadema de acordo com o ambiente que você chega. No seu trabalho as pessoas sabem que você serve a Deus? É, irmão, é a palavra que Jesus deu. Na sua escola as pessoas sabem que você é crente? Ou você é aqueles crentes 007 que ninguém sabe? Certa vez eu fui na escola, cumprimentei um jovem, falei: rapaz, eu quando era líder, pastor, eu fazia passar vergonha mesmo. Eu vi o jovem na escola, eu falava: a paz do Senhor, irmão. Aí o coleguinha dele assim: ei, tu é crente, é? Porque tirava diadema quando chegava na escola. Jesus está nos confrontando nessa noite. Aleluia. Você é noiva. E noiva tem que estar com a diadema todos os lugares, todos os dias, em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. Mesmo quando a tempestade está forte, como nós ministramos hoje pela manhã, a diadema não pode sair da cabeça. Nós não podemos perder as dracmas.
Voltemos ao texto. Essa mulher que tinha 10 dracmas, perde uma. E ela perde essa uma na sua casa. Aí o versículo diz: não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar. Ela deixava a dracma ou as dracmas em casa, perdeu uma, e depois que perdeu, cadê quem está com a Bíblia aberta aí? Qual foi a primeira atitude dela? Acender a candeia. A candeia é como se fosse as nossas lâmpadas dos nossos dias. O pastor Rui é desse tempo, dos lampião, das luminárias, a óleo. Era dessa forma antigamente. Você pegava em um recipiente, colocava um pouco de óleo, e você precisava de tempos em tempos colocar mais azeite para que a lamparina não se apagasse, que é exatamente o mesmo contexto das 10 virgens de Mateus 25. Para que as lamparinas permanecessem acesas, era preciso ter a manutenção do azeite. E o segundo ponto: se ela acendeu, é porque estava apagada. Irmão, e eu não sei como que essa mulher vivia com luz apagada. Porque a casa dos judeus, ela não era igual a nossas casas, que tem janelas, tem portas. Normalmente tinha uma única entrada e um terraço em cima. Era escura. Então essa mulher estava vivendo em um ambiente de trevas. Essa mulher estava vivendo em um ambiente entenebrecido, porque ela permitiu que a lâmpada ou que a luz da candeia se apagasse. E o porquê que a luz da candeia se apaga? Primeiro, porque não se troca o óleo. Segundo, porque não se coloca a lenha. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós perceberemos que o fogo naquela época, ele não se acendia como nos nossos dias. Agora tem isqueiro para se acender. Agora tem aqueles acendedor também, um negócio comprido assim, que você só clica nele assim, acende o fogo. Naquela época não. Naquela época, para se fazer fogo era difícil, era com pedra, uma do lado da outra. Aí quando se acendia fogo, o que eles faziam? Eles estocavam. Douglas, como é que se estoca fogo? Aí estocava fogo. Eles guardavam as brasas. É por isso que quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 22, vai nos falar a palavra do Senhor, no seu versículo de número 6, que Abraão tomou o menino Isaque, o cutelo, o fogo e a lenha. Aí a gente se pergunta, quer dizer que ele estava carregando chama de fogo pela mão? Não, eram as brasas, que eles deixavam guardadas, para que quando precisasse, eles apenas pegassem a lenha, amontoassem e organizassem, conforme Levítico capítulo 1, porque a lenha precisa ser ordenada, ela precisa ter ordem. Aí eles colocam uma brasa e a brasa acende o fogo, mas essa mulher não cultivou nem o azeite, nem a lenha, porque a sua candeia estava apagada. E quando a candeia está apagada, a casa fica sem luz. E na ausência de luz, nós perdemos algumas coisas. Na ausência de luz, nós perdemos com facilidade alguns bens, algumas coisas. Ou quem aqui nunca, em um momento ou em um ambiente de escuridão, você não trupicou o seu dedo em algum lugar e disse glória a Deus? Irmão, é assim, né? Que eu trupico o dedo e falo glória a Deus, aleluia. Tem que ser assim, né, pastor? Pastor Rui ensinou isso lá no extremo. Trupicou o dedo, glória a Deus. Minha sogra, ela faz isso. Certa vez a gente estava saindo para o culto, e ela bateu o dedo na porta e disse aleluia. Eu falei, louvado seja Deus. A escuridão faz isso. A ausência de luz facilita com que nós percamos coisas. E segundo, o ambiente da casa fica um ambiente entenebrecido. A gente perde a visão. A gente não consegue se locomover com facilidade, porque as trevas tomaram conta da casa. Porque na ausência de luz, abunda as trevas. E quantos de nós não nos encontramos exatamente dessa forma? Nós, enquanto estamos aqui nessa noite, adorando ao Senhor, cultuando a Deus, tem muitos que estão lá fora em trevas, pulando em bloco de carnaval, satisfazendo seus prazeres carnais, suas promiscuidades,
Por quê? Porque estão em trevas. Paulo certa vez escrevendo na igreja disse: e vos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos resgatou deste lugar. Só que de tempos em tempos nós precisamos ficar cultivando o azeite, a lenha na lamparina, porque senão o fogo se apaga, e quando o fogo se apaga, as trevas vêm, as trevas tomam conta da nossa mente, do nosso coração, das nossas escolhas. Aí com o passar do tempo, nós começamos a viver uma vida de miséria, uma vida de opressão, uma vida de batalhas espirituais, porque a lâmpada está se apagando, a chama está se esvaindo, e as trevas estão tomando conta, e quando as trevas tomam conta, a casa está propícia a perder dracma. Mas o Espírito Santo da promessa está aqui nessa noite, para soprar um vento, para reacender a chama no teu coração. Mas quando as trevas abundam, a nossa vida vai de mal a pior. Quando as trevas abundam, a gente perde a visão espiritual. Aí Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e a gente não ouve. As coisas estão acontecendo e a gente não vê. Porque sobre nosso coração está abundando as trevas. Aí nos nossos cultos abre-se espaço para animadores de plateias. Aquele irmão que ele faz tudo, menos abrir a Bíblia e fala: levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Nada contra, irmão. Eu não sou contra isso não. Mas tem que ter palavra. Mas os nossos cultos a gente mais se alegra quando o irmão fala levanta a mão e adora, do que quando é pregada a palavra. O que é isso? É treva chegando. É a luz se apagando. É a chama se esvaindo. Só que aonde a chama se apagando, aonde a chama se esvaindo, há também a promessa de Levítico capítulo 6, versículo 12: a chama arderá sobre o altar continuamente, não se apagará. Jesus é aquele que mantém viva a chama no nosso coração. E eu quero liberar uma palavra aqui nessa noite. Se adentrou alguém aqui cuja chama na sua vida está se apagando, cuja chama na sua vida está se esvaindo, o azeite está minguando, as lenhas estão se acabando, e a luz está se esvaindo, e as trevas estão tomando conta, essas trevas vão sair e a luz vai voltar a brilhar sobre a tua vida, no nome santo de Jesus. Ela acende a candeia. Se acendeu é porque a candeia estava apagada. Porque o primeiro passo a se fazer quando se perde a dracma é acender a candeia. Eu já falei no início que a dracma aqui representa o compromisso com o noivo. Então perder uma dracma equivale a perder o compromisso com o noivo. Aí quando se perde uma dracma, que equivale a perder o compromisso com o noivo, qual é a primeira coisa a se fazer, Douglas? Acender a candeia. Trazer luz de volta a casa. Trazer luz de volta ao seu caminho. Aí o salmista escreve o Salmo 119, versículo 109 ou 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Enquanto a palavra está sendo exposta aqui, Jesus está trazendo luz de volta ao seu coração. Jovem, essas trevas não vão te dominar. Essa opressão sobre a sua mente, que deseja te lançar sobre uma depressão, sobre uma ansiedade, uma crise de pânico. Você senta no seu quarto, você se entristece, a lágrima cai do olho, você não consegue entender o que está acontecendo. É a treva que está chegando. Só que maior do que essas trevas são o nosso Deus. Maior do que essa treva é o Espírito Santo da promessa, que te visita aí agora, e Ele lança por terra esta opressão sobre a sua vida. Você que há muitos dias
dias não consegue dormir, tem perdido a paz, tem perdido a alegria, tem perdido o ânimo. É a treva chegando, mas a luz de Deus chega na tua vida nessa noite. Vai voltar a ter alegria, vai voltar a ter paz, vai voltar a ter ânimo, vai voltar a ter felicidade. Você vai voltar a dormir. Essa depressão não vai te vencer, essa ansiedade não vai te derrubar, porque a luz volta, a luz volta, a luz volta. A luz volta. E quando a luz volta, a casa agora não está mais em trevas. Quantos estão comigo? Digam amém. Cadê o jovem que está com a Bíblia aberta aí? A primeira atitude foi acender a... Qual é a segunda atitude dela? Varrer a casa. Pegar a vassoura e varrer a casa. Se ela está varrendo a casa é porque a casa estava suja. A casa estava bagunçada. Já entrou na casa de alguém assim? A casa bagunçada, a casa suja. Vocês até viram um vídeo engraçado. Já que eu no começo eu falei que Deus vai preparar casamento abençoado para vocês. E vai em nome de Jesus. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês, tá bom? O irmão tem que trabalhar. A irmã tem que trabalhar. Não pode ser aquela jovem que o pai chega no quarto, abre o guarda-roupa, vem a muralha de Jericó. Tem que trabalhar. E se ela estava pegando a vassoura é porque a casa estava suja. Porque aonde há trevas, há o acúmulo de sujeira no interior da casa. E com sujeira, com o acúmulo de sujeira, há a facilidade de se perder coisas. Aí alguém pode falar, homem não. Homem não perde coisa na bagunça não. Porque parece uma coisa, né, pastor? A gente se entende na nossa bagunça. Aí vem a mulher, arruma um negócio, coloca na gaveta. Estava em cima da cômoda, coloca na gaveta. A gente, amor, não estou achando. Não é desse jeito? Não é assim, irmãos? Né? Só que quando há bagunça, há facilidade de se perder coisas. De se perder preciosidades. E quando há bagunça na casa, há a facilidade de se perder algumas dracmas. Quando nós permitimos que na nossa casa se acumule poeira, se acumule sujeira, alguma dracma pode se perder no meio do caminho. E a perda da dracma equivale à perda do compromisso com o noivo. Então é por isso que o inimigo de nossas almas entendeu que não é vantajoso tirar o jovem da igreja. Aí alguém pode se escandalizar. Não, Douglas. Ele quer sim. Ele quer matar, roubar e destruir. O diabo entendeu que mais vantajoso para ele é te deixar na igreja, mas com sujeira na casa. Porque com sujeira na casa e com trevas sobre a casa, você vai ser um crente que não incomoda. E melhor do que te tirar da igreja é te manter dentro dela, mas como uma igreja que não incomoda. Porque uma igreja morta, uma igreja sem fogo, é uma igreja que não incomoda. Sabe por que a igreja de Atos incomoda? Porque em Atos 2 caiu o Pentecostes. Atos 4, renovo do Pentecostes. Atos capítulo 19, versículo 6, Paulo chega na cidade de Éfeso, aí estava lá alguns irmãos, cerca de 10 irmãos reunidos, aí fala, vocês conhecem do Espírito Santo? Nem ainda ouvimos que há um Espírito Santo. Em que sois batizados então? No batismo que pregou João Batista. Aí a Bíblia diz que Paulo então estende a mão e impondo a mão sobre eles, todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e Paulo fez com a graça de Deus e a direção do Espírito um reboliço sobre a cidade de Éfeso. Incomodou aquele povo, mas por quê? Porque era um crente cheio. Aí o diabo entendeu que mais vantajoso é te deixar na casa, mas com sujeira dentro. Porque quando há sujeira dentro, Deus não opera. Quando há sujeira dentro, Deus visita, mas não mora. E a nossa geração precisa ser uma geração que aprenda e entenda que Deus não quer te visitar. Tem aquele hino, né? Vem me visitar hoje aqui.
Embora o hino seja muito lindo, esse contexto não é bíblico. Jesus não quer te visitar. O versículo que eu citei de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: ou não sabeis vós que sois templo e morada. A palavra morada no grego vem de monei, que significa habitação perpétua. Jesus, ele não quer te visitar em um momento, ele quer morar no teu coração. Jesus, ele não quer que você viva um momento com ele, mas todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. A presença dele está no teu coração. Ele está te guiando pela sua mão. Mas o diabo entendeu que mais vantajoso é te deixar na casa e com sujeira dentro. Até porque ninguém vê, até porque ninguém conhece, até porque ninguém contempla. Mas eu disse hoje cedo que os olhos do nosso Senhor são como chama aqui de fogo, que tudo vê, que tudo contempla. Jesus certa vez disse que nada que está oculto ficará oculto para sempre. A luz há de revelar. E eu não estou falando isso para te intimidar, não. É que Jesus, ele quer transformar a sua vida. É que Jesus quer te devolver aquilo que você perdeu ao meio do caminho. É que Jesus quer derramar mais uma vez aquilo que um dia ele derramou sobre você. Só que você foi permitindo com o passar do tempo que algumas sujeiras se acumulassem na sua casa. E casa que tem sujeira não é habitável, nem por nós, menos ainda pelo Espírito Santo de Deus. E que sujeira é essa, Douglas? Porque eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, eu não faço esse tipo de coisa. Mas tem mágoa no coração, não perdoa, tem rancor, não é obediente. E tudo isso vai acumulando no nosso coração sujeira. Porque muitos de nós podemos até não fazer aqueles pecados que nós entendemos como pecados de morte, mas nós fazemos outras coisas. E Tiago vai falar aos irmãos, a 12 tribos dispersas de Israel, que aquele que falhar em um dos mandamentos transgride contra toda a lei. Não existe pecadinho e pecadão, e falta de perdão é pecado. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você está permitindo acumular muita coisa no teu coração. É muita mágoa, é muito rancor. São algumas sujeiras que estão amontoando aí. E com isso vai se passando o tempo, você vai deixando de sentir a graça. Você já não consegue mais vir a um culto como esse e sentir a presença de Deus. Glória a Deus. E você vai passando tempo, se distanciando, se afastando, fraquejando. E é a casa que está acumulando sujeira. E o Espírito vai se afastando porque ele não compactua com o templo que tem sujeira. De forma que Paulo vai dizer aos irmãos em Éfeso, capítulo 4, versículo 31, e não entristeçais o Espírito Santo, porque se a gente entristecer ele, ele sai. Mas ele nessa noite quer voltar para o coração de alguém aqui. Ele nessa noite quer limpar o teu coração. Ele nessa noite quer pegar uma vassoura espiritual e começar a lançar para fora da casa aquilo que não agrada a Deus, aquilo que tem te impedido de estar mais perto dele, aquilo que tem te impedido de viver coisas sobrenaturais com o Senhor. Essa é a noite que uma vassoura espiritual já está passando sobre as cadeiras aqui desse ambiente, e Deus está lançando para fora aquilo que é impuro, aquilo que é desagradável. Lança para fora. É para fora. Lança para fora aquilo que tem acumulado sujeira na sua vida. Lança para fora. Voltemos ao texto. A primeira atitude dela foi acender a candeia. Até que hora? A primeira atitude dela foi acender a candeia. Os irmãos estão com sono, eu vou parar. Quem quer que eu continue, diga amém. Amém. Falaram forte, pastor, então eu vou continuar. Já estamos encerrando, irmãos. A primeira atitude dela foi acender a candeia. A segunda foi pegar a vassoura
e varrer a casa. Porque é preciso, primeiro, trazer luz de volta. Segundo, lançar para fora o que não presta. Lançar para fora o que não agrada. Lançar para fora o que não convém. Terceiro, olha só. E busca com diligência até a achar. Então a primeira atitude foi acender a candeia. A segunda atitude foi varrer a casa. E a terceira, ela começou a procurar. E se ela procurou, é porque ela agora deu valor para aquilo que o noivo tinha dado para ela. Depois que perdeu. Depois que não estava mais no lugar que ela tinha tirado. Aí saiu às ruas andando, aí deixou e falou, não, quando eu voltar vai estar tudo igual. Jesus me perdoa. Aí quando volta, cadê a dracma? Perdeu. Aí ela começa a buscar, porque depois que perdeu, ela deu valor. E quantos de nós não recebemos preciosidades de Deus? Deus te entregou preciosidades, jovens. Deus te entregou preciosidades. Às vezes a gente olha para aquela parábola dos 10 talentos e a gente só entende como importante aquele que recebeu 5, né? Nós só enxergamos ele. Só que aquele que recebeu 1 também recebeu uma preciosidade. Para os irmãos que não sabem, um talento equivale a um salário de 17 anos. Irmão, é quase a minha idade. Eu tenho 18. Estou brincando, irmãos. Mas é 17 anos de trabalho. Então aquele jovem ou aquele rapaz não recebeu qualquer coisa, recebeu uma preciosidade do seu Senhor. E Jesus também nos entregou preciosidades a cada um de nós. Quando Ele salvou a minha e a sua vida, Ele entregou uma preciosidade sobre a tua mão. E é para você usar essa preciosidade. É para você usar essa preciosidade. Mas às vezes a gente engaveta. E quando a gente vai procurar, não acha. Quantos tinham dons espirituais lindos? Deus usava com cura, com revelação, com profecia. Mas aí começou a guardar a dracma. Eu vou deixar aqui, quando eu voltar, tá do mesmo jeito. Tá igual um pastor, que certa vez eu ouvi um testemunho, que ele ia para os lugares pregar, pastor, e ele fazia o seguinte, ele ia para os congressos, pregava, e Deus o usava de uma maneira extraordinária. Sempre que ele pregava, havia batismo, havia libertação, havia salvação, mas quando ele saía do culto, ele ia trair sua esposa. E aí, certa vez, ele num congresso, antes de ir para o púlpito, ele dobrou o joelho dele no quarto e falou assim, Senhor, eu estou todo errado, eu estou todo em pecado, mas mesmo assim o Senhor me usa, o Senhor é condizente com o que eu estou fazendo. Aí numa visão apareceu um anjo do lado dele, por ordem do Senhor, e falou, não, Deus não é condizente não, o seu momento está guardado para o dia do juízo. Espera um pouco que já você perde aquilo que Deus te deu. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode perder aquilo que Deus nos deu. E depois que perde, Douglas, o que tem que fazer? Tem que buscar, tem que pedir, tem que chorar, tem que clamar, tem que se humilhar. Porque o nosso Deus, por mais que Ele seja um Deus de juízo, Ele também é um Deus de misericórdia. E se a gente se humilhar, 1 Crônicas capítulo 7, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Mas é preciso buscar, é preciso pedir, é preciso clamar, porque depois que perde, não tem mais o que se fazer. É preciso buscar, é preciso pedir, é preciso clamar, é preciso chorar, é preciso se humilhar. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, que mesmo a gente tendo perdido aquilo que um dia Ele nos deu, Ele nos dá a oportunidade de encontrar mais uma vez. Mas é preciso acender a candeia, chamar o Espírito Santo para habitar mais uma vez no coração. Segundo, pegar a vassoura espiritual
espiritual, lançar para fora aquilo que é impuro, aquilo que não agrada a Deus. Terceiro, buscar, pedir: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, me dá de volta, Senhor, eu não dei valor e eu perdi, mas eu entendi nessa noite que eu preciso, que eu sou dependente. Aí Deus, que é infinitamente misericordioso, Ele nos entrega. A gente encontra a dracma, e depois que encontra a dracma, chama as vizinhas, os vizinhos, e faz-se uma grande festa. Mas perceba, os irmãos, que foi preciso haver uma postura daquela mulher. Ela teve que primeiro acender a candeia, chamar a chama do Espírito, mais uma vez. Segundo, lançar para fora. Perceba, a primeira, trazer para dentro o fogo. Segundo, lançar para fora a sujeira. Depois que você trouxe para dentro o fogo e lançou para fora a sujeira, é preciso pedir e buscar, procurar. E procurar com diligência aqui é procurar com atenção, é procurar com cuidado, é procurar com entrega, porque é isso que Deus quer de nós, igreja do Senhor. Eu convido os irmãos a se colocar de pé. É preciso acender a candeia. É preciso pegar a vassoura e procurar. Por que, Douglas, que é preciso fazer tudo isso? Eu estou aqui na igreja, está tudo bem, está tudo normal. É porque quando o noivo que veio um dia e pagou um preço por nós voltar, ele vai exigir essas dracmas. E só vai subir quem tem essas dracmas. Então, antes que o noivo venha, é tempo de encontrar a dracma perdida. Antes que ele venha, é preciso encontrar a preciosidade que você largou ao longo do caminho. Antes que ele venha, é preciso buscar com diligência e com entrega, para que ele possa te dar mais uma vez. E ele é tão misericordioso que ele dá. Ele é tão misericordioso que você encontra. Mas é preciso que você nessa noite decida e diga: Deus, eu quero Deus, eu quero encontrar. Deus, eu não posso sair daqui com 9 dracmas. Faltando uma dracma na minha diadema, eu quero sair daqui com todas elas. Eu convido a igreja a fechar os seus olhos nesta hora. A cada um dos irmãos, com a permissão do pastor, gostaria de pedir aos irmãos da banda que louvasse a Deus com um hino. Enquanto eles estão louvando, eu convido você a refletir: qual é a dracma que está faltando na sua vida espiritual? Qual é a dracma que você permitiu que se perdesse ao longo do caminho? Qual é? Porque o noivo está vindo, o noivo está voltando. Ele foi preparar lugar, mas o lugar já está preparado e daqui a pouco ele volta. E quando ele voltar, só vai subir quem tem dracma, quem tem diadema, quem tem coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome ou roube a tua coroa. Esta é noite de você encontrar novamente aquilo que você perdeu, trazer novamente para a sua vida a chama que se apagou. É tempo de você clamar: Senhor, eu preciso da luz e do fogo do teu Espírito na minha vida. É tempo de você pegar uma vassoura espiritual e lançar para fora do seu coração aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não é condizente à palavra, aquilo que entristece ao Espírito Santo. E se houver alguém, nem que seja uma pessoa, com disposição a fazer isso nessa noite, Deus vai te entregar a dracma que você perdeu, e você vai sair daqui com a aliança reatada com o noivo. E se o noivo viesse hoje, você subiria para as mansões celestiais, porque só sobe para o reino
quem é fiel ao noivo. Só sobe aos céus quem é fiel ao noivo. Como tem sido a sua fidelidade, jovem? Como está sendo a sua fidelidade, irmão e irmã? Você tem permitido que algumas dracmas se perdessem ao longo do caminho? Não se envergonhe se essa palavra está falando contigo. Não se envergonhe, por favor, não se envergonhe. Se Jesus está falando é porque Ele quer que você saia daqui transformado. E Jesus está falando com corações aqui, jovem Abraão. Jesus está falando com corações aqui. Não se envergonhe, irmão. Ah, Douglas, mas eu estou na igreja. Eu sirvo a Deus, eu estou aqui no culto, todo mundo me vê. A palavra que tu falou está aqui, ó, me incomodando. Eu sei que eu perdi alguma coisa ao longo do caminho, mas eu estou com vergonha do que os outros vão dizer. Eu estou com vergonha do que os outros vão pensar. Eu estou com vergonha do dedo que vai apontar para mim. Não se preocupe. Se preocupe com o noivo. Se preocupe com o noivo. Porque Ele quer mudar a sua vida nessa noite. Jesus está aqui. Quanto tempo esperei. Ele quer trazer de volta a dracma perdida na sua vida espiritual. Então começa a olhar para o seu coração. O que é que você perdeu? O que é que precisa ser encontrado? Recebe sensibilidade aí no teu coração agora. O que é que você perdeu? Foi o coração quebrantado? Então recebe o coração quebrantado de Deus aí agora. Em nome de Jesus. Você, irmão, que está aí na tenda. Jesus quer nessa noite te devolver aquilo que você perdeu. A Douglas foi a alegria. Antes eu vinha para o culto com uma alegria tão grande, mas agora eu venho e eu não sinto mais aquela alegria. Jesus devolve a alegria para o teu coração aí agora. A paz que excede todo entendimento humano está repousando sobre a vida de alguns irmãos aqui agora. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Antes que o noivo volte, encontre a sua dracma perdida. Antes que Ele venha, para que você não fique no arrebatamento. Vou mergulhar. Ele está te dando oportunidade hoje. Ele está te dando oportunidade agora. Então clama. Então pede. Antes que Ele volte, antes que Ele arrebata a sua igreja, Vou mergulhar, me libertar, se move a já. o horário já está indo. Eu quero encerrar, irmãos. E eu sei que Deus falou com pessoas aqui. Senão não teria me dado esta palavra. Eu quero
você que nessa noite quer encontrar a sua dracma perdida antes que o noivo volte. Antes que o noivo volte. Tem uma jovem vindo aqui à frente. Antes que ele volte. Antes que ele volte. Cadê você que quer fazer um concerto com Jesus? Uma aliança com o eterno Deus. Vem aqui à frente. Pela manhã foi manhã de poder e de renovo, mas nessa noite é noite de salvação. É noite de salvação. Cadê você? Vem até aqui à frente. Ali. Cadê? Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Que ouviu a palavra e reconhece que na sua vida está faltando alguma dracma. Vem até à frente. Em nome de Jesus. Faz uma aliança com o Pai. Faz uma aliança com Ele. Cadê você? Cadê você? É para essa cidade que Ele quer te levar. É para esse dia que Ele está te preparando. Mas você tem que tomar uma decisão hoje. Cadê você? Cadê você, irmão? Não endureça seu coração. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer escrever o seu nome mais uma vez no livro da vida. Cadê você? Vem cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. comunhão com Cristo. Nessa linda cidade nós iremos morar. Veremos ao Senhor. Ei, você vai ver Ele frente a frente. Cantaremos naquele imenso coral. Cadê você? Tem mais alguém? Jesus te chama. Ele te espera. Cadê você? Vem. Vem. Faz uma aliança com Ele. Faz uma aliança com Ele. Vem, 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 vem. Cadê você? Mais alguém, mais alguém. Mais alguém. Não tem mais ninguém que quer nessa noite sair daqui com um concerto com o noivo? Mais ninguém precisa? Então você que ficou no seu lugar, se tiver mais alguém, ainda há tempo. Ainda há tempo. Jesus marcou esse encontro conosco, comigo, contigo, para a gente reatar a aliança com Ele. E alguém aí no seu lugar que não quer vir aqui à frente, mas Jesus esta noite te dá a oportunidade de reatar a aliança com Ele. Você sabe como está a sua vida. Você sabe como está seu relacionamento com o noivo. É por isso que Ele te chama. Ei, vem. 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 Você pode ter perdido algumas coisas aí ao longo do caminho, mas essa noite eu quero devolver para a sua vida. Não tem mais ninguém?
Não tem mais ninguém? Vem, vem. Jesus está insistindo contigo, irmão. O horário já foi. Pastor Rui não vai me chamar mais pra pregar. Vem, cadê você? Vem, 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 vem. Tem mais uma jovem chegando aqui à frente. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Se não tem, vamos orar. Se não tem, eu convido a igreja a estender suas mãos. Vamos levantar um clamor aqui nesta hora. Porque cada vida que está aqui à frente ouviu a palavra, entendeu a mensagem e reconheceu que precisa ter de volta aquilo que perdeu. Uma dracma caiu ao longo do caminho. Olha só quantos jovens temos aqui à frente, pastor. Quantas pessoas nós temos aqui à frente. Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe o que você necessita. Então vamos orar, igreja do Senhor. Há uma guerra aqui agora. Porque a vontade do inimigo é ver esses jovens mortos espiritualmente. É ver esses jovens vazios. Mas no nome de Jesus, irmão Rafael, o Espírito Santo está visitando aqui agora. Está devolvendo a dracma que foi perdida. Está visitando aqui agora o coração. E eu convido a igreja a estender a sua mão para cá. Por favor, fica ninguém de mão baixada não. Por favor, estende a mão para cá. E você vai clamar por esses jovens que estão aqui à frente. Para que o inimigo não tenha poder sobre a vida deles. Que eles não venham esmorecer ao longo da caminhada. Mas que eles venham permanecer firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Estende a sua mão. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Querido Deus e eterno Pai. Nós levantamos as nossas mãos em comunhão e elevamos a nossa voz em clamor. E queremos apresentar a Ti a vida de cada jovem, cada moço, cada moça que está aqui diante do altar do Senhor. Eles ouviram a mensagem, Senhor. Eu ministrei a Tua palavra, tudo quanto o Senhor pusera em meu coração. Pai, eu quero pedir ao Senhor, juntamente com toda essa igreja que está com sua mão estendida e que está clamando aí no seu lugar, Deus santo e poderoso, que Tu possas nesta hora visitar cada um destes jovens, agora, Senhor, em nome de Jesus. Agora, ó Pai, que o Senhor possa lançar por terra todo o laço do inimigo. Que o Senhor começa a lançar para fora do coração deles tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que tem trazido sujeira para casa, tudo aquilo que tem atrapalhado a sua comunhão com o Teu querido e meigo Espírito Santo. Que o Senhor possa acender uma chama no coração deles aqui agora, Senhor, e que eles venham sair daqui deste culto com as dracmas sobre a sua cabeça, com a diadema sobre a sua cabeça, que eles recuperem, ó Pai, encontrem mais uma vez aquilo que eles perderam ao longo da caminhada. Se foi comunhão, que eles recebam comunhão aí agora. Se foi a Tua graça, que eles recebam graça agora. Se foi dons, que eles recebam dons aí agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a dracma perdida agora, agora, agora. Há jovens que estão em lágrimas aqui, igreja do Senhor, porque Deus está devolvendo dracmas perdidas. No coração deles, papai. Devolve, Jesus, a alegria, a paz.
Aleluia, Jesus. Que essa depressão não vença esse jovem. Que essa crise de pânico não venha ser maior do que a tua presença na vida dele e na vida dela. Mas que nessa noite o Senhor liberte, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer alegria, Senhor, ao coração. Devolver a paz sobre a alma aí agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a alegria de Deus no seu coração. Em nome de Jesus, recebe alegria na tua alma aí agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O diabo tentou matar você, mas Jesus te trouxe aqui nessa noite. E Ele está devolvendo dracmas, pastor Rui. Ele está devolvendo dracmas, irmão Rafael. Ele está devolvendo dracmas, jovem Abraão. E o nome dele há de ser glorificado. Em nome de Cristo Jesus, receba a dracma que você perdeu. Saia daqui com a sua aliança firmada com Deus. Que o Senhor novamente, ó Pai, escreva o nome deles no livro da vida, se porventura foi retirado. E que eles permaneçam firmes na tua presença gloriosa. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos no dia de hoje. Muito obrigado, pastor, pelo carinho. Fiquei honrado. Muito obrigado. Fiquei honrado. E que Deus abençoe toda essa igreja, a cada um dos irmãos. Amanhã estarei retornando e levarei comigo boas lembranças do momento que nós estivemos aqui cultuando ao Senhor. Me alegro ao ver jovens na presença de Deus. Fui líder de jovens por 3 anos. Sou jovem, sou menino ainda. Eu tenho um cara de 14, eu sei, mas sou próximo disso aí. Eu sou jovem e eu sei dos desafios. Eu sei das dificuldades. Porque talvez alguém pense, jovem não sofre, jovem não tem luta, jovem não padece, jovem não tem guerra espiritual. Tem sim, irmãos. Tem sim. Que Deus possa sustentar vocês na presença dEle. Eu agradeço a oportunidade. Rogo a oração da igreja a meu favor e devolvo o microfone a quem é de direito. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.